Imagine caminhar pela mata fechada, em silêncio, enquanto um grupo de homens armados avança, abrindo caminho a golpes de machado. Era assim que começavam as entradas e bandeiras, expedições que moldaram o Brasil, mas escondiam um capítulo obscuro que quase ninguém conta. Quando os bandeirantes capturavam mulheres indígenas, o destino delas raramente era registrado, e quando era, os relatos vinham cheios de brechas, silêncios e mistérios. E é justamente nesses silêncios que se esconde a parte mais sombria dessa história. Para muitas dessas mulheres, a captura desencadeava uma sequência de eventos tão profundos e devastadores que sobreviver não significava escapar, significava ser transformada para sempre. Por que elas eram levadas? O que acontecia depois? E por que tantos documentos da época parecem evitar essa verdade? Hoje, você vai ouvir a história que quase desapareceu das páginas oficiais. Uma história dura, real e necessária para entender o impacto das entradas e bandeiras nos povos originários. Prepare-se. O que você vai ouvir agora pode mudar para sempre a forma como você enxerga esse período da nossa história. Capítulo 1. O primeiro indício. A carta proibida do Padre Moraes. A história deste primeiro indício não começa na mata, nem no sertão, nem mesmo no Brasil. Começa com um rumor. Um rumor que ecoou por décadas dentro de mosteiros europeus como um sussurro incômodo que ninguém ousava repetir em voz alta. Esse rumor falava sobre uma carta proibida. Uma carta escrita às pressas, com mãos trêmulas, por um sacerdote que havia visto algo que não deveria ter visto. Algo que, nas palavras dele, era mais perigoso que a própria febre branca. E esse algo não dizia respeito às doenças trazidas pelos portugueses, nem aos conflitos com as tribos hostis. Dizia respeito ao que acontecia depois das batalhas, quando o silêncio dominava a mata e os vencedores seguiam adiante, carregando consigo as mulheres indígenas capturadas. Durante séculos, essa carta foi considerada lenda, até que, em 1897, durante a restauração de um convento abandonado, um pedreiro encontrou uma parede falsa. Atrás dela, uma pequena caixa envolvida em tecido desbotado. E dentro da caixa, a carta. A tinta estava quase completamente apagada, como se o tempo tivesse tentado engolir aquele relato. Ainda assim, algumas linhas permaneceram, teimosas, sobreviventes, vivas. E o que essas linhas revelavam era perturbador demais para ter sido lido na época em que foi escrito. O padre e seu tormento. Padre Moraes, jesuíta rigoroso, era conhecido por nunca exagerar. Ao contrário, ele suavizava os horrores do sertão em suas cartas destinadas à Europa. Mas, naquela carta específica, havia algo diferente. Algo que fugia completamente ao padrão de suas correspondências anteriores. Havia medo. Um medo tão profundo que transbordava para a caligrafia trêmula, para as frases abruptas, para os trechos riscados, alguns tão violentamente que o papel quase rasgou. Ele começa descrevendo uma expedição de bandeirantes com a qual viajava como observador religioso. Desde o início, ele estranha a forma como os homens falavam das mulheres capturadas. Não havia comentários lascivos, não havia planos de escravização imediata, não havia sequer a violência esperada dos relatos comuns da época. O que havia era algo mais inquietante: indiferença e silêncio. Silêncio pesado, incômodo, quase ritualístico. Ele escreve:
Não ousam tocá-las. Não ousam olhar muito tempo, mas obedecem a uma ordem tácita: isolá-las, separá-las, levar adiante o processo. Nunca explicam, mas todos sabem o que significa. Esse processo, segundo ele, era tão tabu entre os próprios bandeirantes que nenhum ousava mencioná-lo abertamente. Eles apenas se referiam a ele como o processo de silenciamento. O que era o processo? Padre Moraes descreve pela primeira vez o que testemunhou. As mulheres não eram acorrentadas, não eram castigadas fisicamente, não eram marcadas ou violentadas, como os relatos populares sugeriam. O que havia era algo de certa forma ainda mais cruel. Elas eram isoladas, mantidas em espaços afastados onde não recebiam ordens, mas instruções, onde não eram feridas, mas esvaziadas, onde não eram punidas, mas apagadas. O padre descreve algo como uma quebra identitária. As mulheres eram obrigadas a esquecer seus nomes, seus laços, seus cantos, suas histórias, suas crenças e até seus próprios espíritos protetores. Mas a forma como esse apagamento ocorria ainda era mais perturbadora. Não havia agressão direta, havia repetição, ritualização, método. Ele afirma: a violência não deixava marcas. Era uma violência que não se via, mas que corroía tudo. E então, ele descreve um momento específico que marcou a vida dele. O momento que provavelmente o levou a escrever a carta. A noite do sussurro. Numa determinada madrugada, o padre acordou com um som persistente vindo do lado de fora da tenda. Um murmúrio, como se várias vozes estivessem rezando, mas sem convicção, sem vida, como se recitassem palavras arrancadas à força. Ele seguiu o som silenciosamente, e ao chegar perto de um cercado improvisado, viu 3 mulheres indígenas reunidas repetindo frases em português mal articulado, ensinadas por 2 intérpretes. Mas o que mais o chocou não era o ato de repetição, era o olhar delas. Um olhar vazio, como se estivessem presentes fisicamente, mas ausentes espiritualmente. Como se algo dentro delas já tivesse sido arrancado. Ele escreve: foi ali que entendi. Não buscavam domá-las, buscavam reescrevê-las. Quando uma das mulheres se negava a repetir uma frase, o intérprete não levantava a mão para bater. Ao contrário, aproximava-se com calma, falou suavemente algo em seu ouvido, algo que a fez tremer, como se recordasse dor invisível. E ela então obedeceu. Esse episódio fez o padre perceber que estava diante de algo muito maior do que simples doutrinação. Era um projeto sistemático de silenciamento cultural. E então vem a frase mais famosa e mais trágica da carta. Quando retornavam, não eram elas mesmas. Eram sombras costuradas em novos destinos. O fragmento faltante. O final da carta estava arrancado. Alguém, talvez o próprio padre, talvez outro religioso, tentou impedir que a parte mais sombra fosse lida. A última linha visível, porém, já era suficiente para gelar o sangue. Se esse processo continuar, não destruirão apenas as aldeias, destruirão o próprio espírito que sustenta este continente. E a carta termina ali, seca, incompleta, assustadoramente aberta. Mas ela foi apenas o primeiro indício, o primeiro sinal de que havia algo subterrâneo acontecendo.
algo que jamais seria admitido pelos cronistas, pelos governadores, pelos religiosos alinhados à coroa, algo que só agora começamos a decifrar. Capítulo 2 – A Casa dos Ventres Silenciados. O segundo indício daquilo que acontecia com as mulheres indígenas capturadas não foi encontrado em bibliotecas, nem em arquivos oficiais, nem em coleções de historiadores. Ele emergiu da terra, literalmente. Durante obras de drenagem no Vale do Anhangabaú, trabalhadores descobriram uma caixa de madeira lacrada, envolta por camadas de tecido corroído e barro solidificado. Por dentro, protegido do tempo, como se estivesse esperando ser encontrado, havia um diário. Um diário que não deveria existir, e que de fato quase não existiu. Seu autor era um bandeirante, cujo nome havia sido cuidadosamente raspado das primeiras páginas, talvez por ele mesmo, talvez por alguém que temesse as consequências do conteúdo que ele registrou. O que restou, no entanto, era suficiente para revelar algo profundo, perturbador e sistematicamente escondido: a existência da Casa dos Ventres Silenciados. E o diário descrevia esse local, ou melhor, esse não lugar, com detalhes tão específicos que era impossível ignorar. O autor explica que a casa não possuía localização fixa, ela mudava conforme a rota da bandeira. Surgia improvisada em acampamentos temporários, em clareiras recém-abertas, em ruínas indígenas abandonadas, em estruturas antigas que os próprios bandeirantes juravam já ter visto antes em expedições anteriores, como se o espaço fosse migratório, como se seguisse a expedição como uma sombra silenciosa. O diário repetia constantemente uma ideia inquietante: a casa não é construída, ela aparece. Os bandeirantes, apesar da brutalidade frequentemente atribuída a eles, demonstravam um respeito estranho em relação àquele lugar. Não o tratavam como um rancho comum, nem como um abrigo improvisado. Havia algo ritualístico na forma como eles se aproximavam, entravam e saíam dali, como se fosse um espaço sagrado, ou profano demais para ser nomeado. O autor descreve que, ao amanhecer, a casa parecia apenas um conjunto de esteios de madeira, algumas peles secando ao sol, cordas, ferramentas, restos de fogueiras. Mas à noite, quando as mulheres capturadas eram levadas para lá, o local adquiria outra atmosfera. A mata parecia se calar ao redor. O ar ficava mais pesado. O vento deixava de soprar. Ele escreve: à noite, a casa respirava. O que acontecia dentro da casa não envolvia tortura física direta, pelo menos não no sentido tradicional. E isso tornava tudo ainda mais inquietante. Ali, padres, intérpretes e determinados oficiais da bandeira conduziam longas sessões de vigilância e interrogatório com as mulheres capturadas, mas não buscavam informações estratégicas ou caminhos secretos. Eles queriam mapas invisíveis, lendas e histórias de origem, linhas de descendência, segredos de cura com ervas, conexões espirituais, a relação da mulher com sua aldeia, com seus ancestrais, com seu clã, sua função simbólica dentro da estrutura tribal e, principalmente, qual era o papel dela dentro da continuidade espiritual da aldeia. Era como se cada mulher fosse um arquivo vivo e eles tentassem extrair tudo antes de destruir o conteúdo. O diário descreve que, após horas ou dias de observação, as mulheres começavam a apresentar sinais inquietantes, lapsos de memória, confusão ao pronunciar palavras da própria língua, dificuldade em recordar o próprio nome, interrupção involuntária de cantos tradicionais,
silêncios prolongados onde antes havia firmeza e, por fim, um apagamento gradual do vínculo espiritual que as conectava à aldeia. O autor, atormentado, escreve: elas chegavam como mulheres, mas saíam como recipientes esvaziados. Entre muitos relatos, há um que o autor descreve com mais detalhes, provavelmente porque foi o que marcou sua decisão de abandonar a bandeira. Uma das mulheres capturadas era conhecida entre a sua aldeia por ser guardiã de um ritual de cura ancestral. Durante os interrogatórios, ela permaneceu firme por dias, recusando-se a revelar conhecimentos, cantar, rezar, falar de seus ancestrais. Na última sessão, porém, algo mudou. Ela começou a rir, um riso baixo, desconectado, quase infantil. Ao ser questionada pelo seu nome, respondeu 3 nomes distintos, nenhum deles pertencente à sua aldeia. Disse depois que vinha da aldeia do rio, mas não sabia qual rio. E quando pediram que cantasse um canto típico, ela entoou uma melodia europeia de forma fragmentada, como se tivesse ouvido alguém cantar e tentasse imitar. Nenhuma lágrima, nenhum traço de resistência, nenhuma firmeza. Apenas confusão, apenas desorientação, apenas vazio. O autor afirma que, ao vê-la, sentiu como se estivesse diante da casca de uma pessoa, uma existência sem espírito, sem memória, sem voz. Então escreveu: entendi que a casa não apagava apenas histórias, apagava o próprio sentido de pertencer. O autor revela outro detalhe importante. Os líderes das bandeiras não permitiam que qualquer um assistisse às sessões dentro da casa. Apenas os padres, os intérpretes e alguns homens específicos, nunca mais que 3 ou 4. Os demais eram mantidos afastados, e havia um acordo tácito. Ninguém fazia perguntas, ninguém comentava, ninguém questionava a ausência ou transformação repentina de alguma prisioneira. Ninguém queria saber. Era como se o grupo inteiro estivesse comprometido com um segredo que jamais poderia ser pronunciado. Ele registra: nunca vi homens tão brutais demonstrarem tanto medo de um só lugar. E continua: sabiam que ali se manipulava algo mais profundo que o corpo. Algo que, se dito em voz alta, correria como praga. A grande revelação do capítulo surge quando o autor conclui, com horror crescente, que a Casa dos Ventres Silenciados não era um local de castigo, era um local de cirurgia cultural. Os bandeirantes, ainda que de forma primitiva, acreditavam que a identidade de uma aldeia estava profundamente ligada às mulheres, que elas eram o centro simbólico, espiritual e genealógico de suas comunidades, e que, ao apagá-las, ao reescrevê-las, ao esvaziá-las, todo o tecido cultural que elas sustentavam desmoronaria como uma rede sem nó. Por isso eram levadas, por isso eram isoladas, por isso eram estudadas, e por isso eram silenciadas. O autor escreve com culpa evidente: percebi tarde demais que não estávamos destruindo seus corpos, estávamos destruindo seus futuros. O diário termina abruptamente. A última página contém apenas uma frase incompleta: se eu não regressar. E abaixo dela, um borrão, talvez sangue, talvez tinta derramada na pressa. O restante está arrancado. O homem desapareceu nas semanas seguintes à escrita. Jamais voltou à vila, jamais retomou o contato com família ou colegas. É como se a própria Casa dos Ventres Silenciados tivesse engolido seu nome. E talvez tenha engolido sua história. Afinal, o desaparecimento daqueles que sabiam demais parecia ser parte do próprio processo. Capítulo 3 – O ritual da troca de vozes. O terceiro fragmento não veio das mãos de europeus,
nem de bandeirantes arrependidos, nem de missionários que desafiaram o seu tempo. Ele veio de dentro, do próprio povo que sofreu o apagamento. Um manuscrito raro, escrito em tupi antigo, guardado por uma família que carregava o peso de uma linhagem quase extinta. Um documento que não era apenas texto, era relíquia, era ferida, era resistência. Esse manuscrito descrevia algo que os mais velhos chamavam de o ritual da troca de vozes. E o mais perturbador é que o ritual não era indígena, era uma imposição europeia. O texto explica que, após passarem pela casa dos ventres silenciados, algumas mulheres eram selecionadas para uma etapa ainda mais profunda do processo. Um ritual psicológico que tinha como objetivo reconstruir narrativas interiores. As mulheres não eram levadas à força, e isso era o que tornava o procedimento mais insidioso. Eram conduzidas em silêncio, sempre à noite, sempre separadas umas das outras. No início, acreditavam que iriam rezar, ou descansar, ou simplesmente estar longe dos homens. Mas logo compreendiam que algo estava errado. O manuscrito relata que, ao entrar no local, as mulheres percebiam uma fogueira acesa, mas sem fumaça, símbolos europeus desenhados no solo sobre linhas indígenas riscadas, objetos religiosos alinhados com precisão ritual, intérpretes sentados em círculo, e no centro, uma espécie de banco baixo, como um altar invertido. Era ali que a troca de vozes acontecia. Segundo o manuscrito, o ritual tinha 3 fases. Negação da origem. As mulheres eram instruídas ou pressionadas com palavras sutis e repetições constantes a dizer frases como: "Minha aldeia não existe. Meu nome não é meu nome. Eu não lembro. Eu nunca vivi lá." A cada recusa, o intérprete se aproximava e falava algo em seu ouvido. O manuscrito não revela o que era dito, mas descreve o efeito. Os olhos delas se perdiam por um momento. Depois disso, repetiam a frase. Inserção de histórias falsas. Com o tempo, elas eram obrigadas a recitar histórias europeias, mitos adaptados, eventos inventados. Eram instruídas a dizer que nasceram em outra aldeia, inexistente, que pertenciam a um clã nunca visto, que receberam um nome que não era delas, que tinham habilidades que nunca tiveram, ou que haviam esquecido algo porque Deus queria assim. Para os condutores do ritual, não importava se a mulher acreditava, importava que dissesse em voz alta. A fala, para eles, era a chave da identidade. Reescrita da ancestralidade. A parte mais devastadora do ritual consistia em romper os vínculos espirituais da mulher com os seus ancestrais. Elas eram instruídas a negar seus protetores, seus espíritos de floresta, suas forças de cura, seus sonhos, seus presságios e os laços com seus mortos. O manuscrito descreve um testemunho marcante. Uma mulher recusou, não abriu a boca. Então 3 intérpretes falaram por ela, como se tomassem a voz dela emprestada. E ela ficou imóvel, como se a própria alma tivesse sido deslocada para fora do corpo. O documento explica que, após o ritual, muitas mulheres apresentavam mudanças perceptíveis. Deixavam de falar tupi espontaneamente, esqueciam nomes de parentes, perdiam a coordenação de certos gestos culturais, interrompiam cânticos no meio, tinham lapsos de memória sobre lugares e pessoas, e em alguns casos, riam ou choravam sem motivo aparente. Mas o mais perturbador é a descrição do que chamavam de olhar de retorno vazio. O olhar de quem volta para o acampamento, mas não volta para si mesma. O manuscrito diz: não eram as mesmas, sua voz não era sua, sua memória não as reconhecia. Eram mulheres com o corpo presente e o espírito ausente.
Então, há uma frase que ressoa por todo o documento, uma frase que parece atravessar séculos de silêncio. Ao tirar a voz de uma mulher, eles tiram a alma da tribo. O manuscrito termina com um aviso escrito pela última guardiã da família que o preservou. Se esta história desaparecer, desapareceremos com ela, pois a voz é o último território que o invasor tenta tomar. E quando não houver voz, não haverá mundo. Assim como nos capítulos anteriores, o documento não explica tudo, mas revela o suficiente para que possamos enxergar a profundidade desse processo. Não era doutrinação, não era conversão, não era ensino. Era troca forçada de identidade. Era apagar uma mulher para, junto dela, apagar tudo o que sustentava seu povo. Capítulo 4 O destino final. O quarto indício, talvez o mais perturbador de todos, não veio por acaso. Ele emergiu de um trabalho minucioso, paciente e silencioso realizado por arqueólogos que, sem saber, estavam prestes a tocar em um segredo adormecido por séculos. Tudo começou em 2019 no interior de Goiás, durante uma pesquisa comum em uma área de cavernas. A princípio, nada chamava a atenção. Era a típica formação rochosa usada por antigas populações como abrigo ou ponto de passagem. Mas algo naquela caverna era diferente. Logo na entrada, os pesquisadores sentiram que o ambiente possuía uma estranha ordem, como se alguém tivesse modificado o espaço deliberadamente muito tempo atrás. Marcas na pedra, linhas gravadas, pequenos nichos circulares nas paredes como se tivessem servido de suporte para recipientes. E ali, naquela penumbra milenar, eles encontraram os potes. Havia quase 2 dezenas deles, cuidadosamente alinhados em crescente, como uma constelação petrificada. Cada pote era feito de cerâmica com símbolos híbridos, traços indígenas misturados a cruzes, marcas europeias e desenhos que nenhum padrão cultural conhecido parecia reclamar. Era como se 2 mundos tivessem se fundido à força. Dentro dos potes havia fragmentos de madeira, lascas pequenas, mas cuidadosamente preservadas pelo clima seco. Em cada pedaço, nomes femininos. Mas não eram nomes completos. Eram nomes riscados, apagados, atravessados por cortes violentos, como se alguém tivesse tentado arrancá-los da história. Os arqueólogos acharam que se tratava de marcas simbólicas comuns, até cruzarem os nomes com registros históricos. Um pesquisador identificou que certos nomes, mesmo mutilados, eram reconhecíveis como nomes indígenas registrados em relatos missionários do século XVII e XVIII, e todos, sem exceção, pertenciam a mulheres que haviam sido levadas por bandeiras. A equipe decidiu então ir mais fundo. Cruzou esses nomes com registros de aldeias. E foi aí que o padrão surgiu. Implacável. Cada nome apagado do pote correspondia a uma aldeia que também havia desaparecido. Não diminuído, não deslocado, não assimilado. Desaparecido. Como se tivesse evaporado da história. E o mais inquietante, todas desapareceram nos anos imediatamente após o desaparecimento da mulher cujo nome estava no pote. Isso não podia ser coincidência.
A matemática histórica era brutal demais para ser ignorada. Os potes não eram memoriais. Eles eram marcadores de aniquilação. As inscrições riscadas nas madeiras pareciam formar mais do que simples marcas. Com análise posterior, os arqueólogos começaram a perceber que os cortes seguiam certos padrões. Riscos horizontais sobre nomes próprios, cortes diagonais sobre símbolos de linhagem, pequenas perfurações onde deveriam estar marcas de clã, cruzamentos sobre vogais impedindo a pronúncia correta, pontos que pareciam indicar rupturas espirituais. Era um mapa de destruição identitária. Era como se, ao marcar o nome da mulher, marcassem a extinção de tudo o que ela representava: sua memória, sua ancestralidade, seu clã, seu povo, sua terra. A madeira era pequena, mas carregava um peso descomunal. Era como um atestado de apagamento. Um pesquisador escreveu em relatório interno: não destruíam a aldeia com armas, destruíam a matriz da aldeia, a mulher. A partir da análise do solo, descobriram que os potes estiveram selados por quase 300 anos. Isso significa que foram deixados ali enquanto os eventos ainda aconteciam. E isso levanta perguntas perturbadoras. Quem os colocou ali? Por que naquele formato circular? Por que proteger nomes já apagados? Quem tinha consciência de que aquilo representava um registro de morte cultural? Quem desejava preservar um vestígio dessa destruição, mesmo que fosse apenas o vestígio do apagamento? Nenhuma resposta é definitiva, mas tudo indica que alguém, talvez um cúmplice arrependido, talvez uma indígena sobrevivente, talvez um religioso clandestino, tentou preservar a última prova do que os bandeirantes realmente faziam com as mulheres capturadas. Esses potes eram, em essência, túmulos, não de corpos, mas de memórias. E cada fragmento representava algo ainda maior: a morte silenciosa de um povo inteiro. A conclusão dos pesquisadores foi categórica. As mulheres levadas não eram escolhidas ao acaso. Eram as que sustentavam a identidade espiritual da aldeia. As que preservavam rituais, mitos, genealogias, saberes, cânticos, vínculos com os antepassados, papéis simbólicos transmitidos por gerações. Quando desapareciam, a aldeia perdia suas raízes, e sem raízes, tudo murchava. O desaparecimento das mulheres era o fio puxado que desfiava toda a trama cultural. E o mais perturbador: parece que os bandeirantes sabiam disso. Talvez não com as palavras que usamos hoje, mas sabiam. E por isso, faziam o que faziam. Dentro da caverna, ao lado dos potes, havia mais um detalhe, quase imperceptível: uma inscrição nas paredes em uma mistura de tupi com português arcaico. 3 palavras apenas. Aqui jaz o laço. Laço pode ser vínculo, pode ser memória, pode ser espírito, pode ser a própria mulher. E talvez seja tudo isso ao mesmo tempo. Capítulo final: a revelação. Ao reunir todos os fragmentos, a carta quebrada do Padre Moraes, o diário enterrado, o manuscrito ancestral em tupi e os potes cerâmicos selados por séculos,
surge uma verdade que a história oficial nunca ousou registrar. Uma verdade silenciosa, mas tão poderosa que atravessou gerações, escondida sob camadas de medo, culpa e esquecimento. Durante muito tempo, acreditou-se que as aldeias desapareciam por causa de batalhas, epidemias ou deslocamentos forçados. Mas os documentos revelam algo completamente diferente, algo muito mais calculado. Os bandeirantes não queriam apenas capturar, queriam apagar. E para apagar um povo, descobriram algo terrivelmente eficaz. Não se destrói uma aldeia derrubando suas casas, mas apagando a memória de quem sustenta sua história. E quem sustentava essa história eram as mulheres. Em todos os relatos, um padrão se repete. Quando as mulheres eram levadas, a aldeia enfraquecia. Quando suas memórias eram manipuladas, as tradições paravam de ser transmitidas. Quando seus nomes eram riscados, a linhagem espiritual se rompia. Quando retornavam em silêncio, o povo perdia sua voz coletiva. Era como puxar um fio escondido dentro de um tecido complexo. O tecido parecia intacto por fora, mas se desfazia por dentro. Esse silêncio, profundo, quase ritual, começou a aparecer como a marca real das entradas e bandeiras. Não o som de espadas, mas a ausência de canto. Não o fogo destruindo malocas, mas a falta do idioma indígena ecoando pela mata. A morte que se espalhava não era física, era cultural, era espiritual, era hereditária. Os bandeirantes talvez não entendessem esse processo em termos acadêmicos, mas sabiam o essencial. Sabiam que a mulher indígena era arquivo vivo, não dos europeus, mas de sua própria gente. Ela carregava a língua que a aldeia falava, as histórias que formavam suas crianças, os mitos que guiavam seus ritos, os espíritos que protegiam o território, os saberes que curavam o corpo e o espírito, e a memória dos ancestrais, que era a coluna vertebral da tribo. Era tudo isso que o processo de silenciamento, a casa dos ventres silenciados, o ritual da troca de vozes e os potes de cerâmica tentavam arrancar. Não apenas uma mulher, mas um povo inteiro através dela. E por isso, suas identidades eram reescritas. Por isso, seus nomes eram riscados. Por isso, suas histórias eram falsificadas. Por isso, suas vozes eram moldadas à força. As aldeias não desapareciam porque eram atacadas. Desapareciam porque sua continuidade era arrancada pela raiz. Quando arqueólogos perceberam que cada nome apagado nos potes correspondia a uma aldeia que também sumiu, uma verdade brutal emergiu. As aldeias não morreram por derrota militar. Morreram porque seu núcleo espiritual foi destruído. A mulher capturada não retornava inteira, e ao retornar com o espírito quebrado, a aldeia sentia o golpe no ponto mais vital, a ligação com os seus antepassados. Sem canto, sem língua, sem voz, sem o ventre simbólico de onde a cultura nascia, a aldeia definhava. Não rapidamente, não dramaticamente, mas silenciosamente, como uma fogueira apagando sem vento. E então surge a conclusão inevitável. As entradas e bandeiras não destruíram aldeias pelas armas, destruíram apagando as mulheres que carregavam a alma das suas comunidades. É por isso que não há registros oficiais. É por isso que não há descrições detalhadas. É por isso que tudo ficou nas sombras, porque não era uma vitória militar, mas um desmonte cultural deliberado. Uma violência que não deixava corpos, mas deixava povos inteiros sem espírito. E isso era perigoso demais para virar documento. Era vergonhoso demais para entrar nos relatórios.
era monstruoso demais para se admitir diante da coroa. Por isso, rasgaram cartas. Por isso, enterraram narrativas. Por isso, queimaram diários. Quiseram destruir até as provas do apagamento. Mas não conseguiram destruir tudo. Hoje, ao juntar o que restou, por menor que fosse, a história se revela como deveria ter sido contada desde o início. Não como saga de heróis, mas como relato de silenciamento. Não como conquista, mas como apagamento. E assim, depois de séculos, podemos finalmente dizer: as aldeias não desapareceram porque perderam a guerra. Desapareceram porque perderam suas mulheres e, com elas, perderam suas memórias. E ao recuperar essas verdades, ao devolver às mulheres seus nomes, suas vozes, seus destinos, um pedaço da história que tentaram enterrar finalmente volta a respirar. E dessa vez, não poderá ser silenciada.